Hello, student! How are you doing? Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender o Past Perfect. O Past Perfect, ele é um tempo verbal utilizado para indicar ações no passado. Mas qual a diferença entre o Past Perfect e o Simple Past? Bem, a diferença é que o Past Perfect, ele é utilizado quando nós tivermos duas ações no passado e a ação que estiver no Past Perfect aconteceu primeiro do que a ação que está no Simple Past. Observem o exemplo. You had studied English before you moved to New York. Então, você estudou inglês antes de se mudar para Nova York. Aqui, nós temos duas ações no passado. You had studied English é a primeira ação, né? Você estudou inglês ou já tinha estudado inglês. E depois nós temos you moved to New York, né? Mudou-se para Nova York. Temos duas ações no passado. E qual delas aconteceu primeiro? Bem, a ação que aconteceu primeiro é a ação que está no Past Perfect. Então, o Past Perfect, ele é utilizado para indicar que uma ação aconteceu primeiro do que a outra no passado. Nós temos duas ações no passado na frase e a ação que está no Past Perfect aconteceu primeiro do que a ação que está no Simple Past. Bem, qual é a estrutura do Past Perfect? O Past Perfect, ele é formado pelo auxiliar had para todos os pronomes e o verbo principal no Past Participle. Nós aprendemos no bimestre passado o particípio dos verbos, né? Nós aprendemos que o particípio pode ser regular e pode ser irregular. Vocês vão encontrar a lista de verbos irregulares na plataforma, tá? Então, a estrutura do Past Perfect é o auxiliar had mais o verbo principal no particípio passado. Nós temos no Past Perfect frases afirmativas, negativas e interrogativas. Na forma afirmativa, nós vamos utilizar o auxiliar had junto com o verbo principal no particípio passado. Na forma interrogativa, quero transformar uma frase com Past Perfect em uma pergunta, o auxiliar had, ele vai passar para o início da frase. Nós temos aí o exemplo. Had you studied English before you moved to New York? Então, forma interrogativa, eu passo o auxiliar had para o início da frase. Lembrando que o verbo vai continuar no particípio. O verbo principal, ele não é alterado. E na forma negativa, nós vamos acrescentar o not junto ao auxiliar had. You had not studied English before you moved to New York. Ou também podemos utilizar a contração hadn't, né, que é a junção de had mais not. Lembrando que, tanto na frase afirmativa, na frase negativa e na frase interrogativa, o verbo ele vai permanecer no particípio. Ele não pode ser alterado. Porque se ele for alterado, muda a estrutura do Past Perfect. E nesse caso, a estrutura ela não pode ser alterada. Então, gente, relembrando, o Past Perfect ele é usado quando nós tivermos duas ações no passado e a ação que estiver no Past Perfect aconteceu primeiro do que a ação que está no Simple Past. Nós temos na mesma frase duas ações no passado e a ação que está no Past Perfect aconteceu primeiro do que a ação que está no Simple Past. Bem, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar um recado no chat. Fiquem com Deus, até a próxima aula.